Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Nos últimos meses a maioria dos fundos imobiliários tem caído muito, né? Isso assusta demais os investidores, né? Assusta principalmente o brasileiro e eu quero acalmar um pouco a sua cabecinha, mas te ajudar também a fazer boas escolhas e entender que nesse mercado isso pode acontecer, então bora pro vídeo. Mas antes não se esquece, ajuda aqui o canal a crescer, a gente está chegando em 15 mil inscritos. Isso é muito legal, 15 mil pessoas, imagina que é 15 mil pessoas. Eu agradeço demais vocês que estão aqui comigo há um tempão, mas não se esquece, se você ainda está vendo os vídeos e não se inscreveu, se inscreve aqui e manda esse vídeo para mais pessoas aí, que você pode te ajudar, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser relevante. Bom pessoal, o primeiro ponto que eu quero te falar aqui é que se você entrou nesse jogo aqui da renda variável, você tem que saber que o nome é esse mesmo, exatamente, renda variável, e que seu patrimônio vai oscilar aqui ao longo do tempo. O brasileiro ainda não entende como é o funcionamento aqui da renda variável, né? Eu vou tentar te explicar aqui, eu já falei disso em vários vídeos, mas eu vou tentar trazer mais uma vez aqui para esse vídeo, tá pessoal? Bom, a renda variável, pessoal, é um instrumento excelente para quem está pensando no médio a longo prazo. Aquela ideia ali de curto prazo, né? A gente vê muito por aí, day trade, esse tipo de coisa, ela pode até funcionar para algumas pessoas, realmente funciona para algumas pessoas, mas não para a maioria. A maioria não consegue ter um tempo ali para ficar operando gráficos ali e realmente não é para todo mundo. Mas se a gente põe aqui na cabeça da gente comprar bons ativos, né, e ir criando patrimônio naqueles ativos ali ao longo do tempo, o retorno vai vir com certeza. O problema é que o brasileiro não está acostumado com isso, né? Principalmente porque hoje são vendidas aqui mágicas, né? Aquele dinheirinho fácil, aquela coisinha que você vai fazer e vai ficar rico do dia para a noite, e não é bem assim. E aí o que acontece no primeiro mês, nos primeiros meses, nos primeiros dias, ou talvez até nos primeiros anos aí, se você tiver ali um ativo que está negativo, as pessoas já se desesperam e começam a vender tudo, né? Já acha que está tudo errado e não é assim que funciona. Obviamente que a gente tem que separar quando você faz uma má escolha e quando você tem ali um ativo que é muito bom, mas que está indo mal, simplesmente porque a economia está de uma maneira que não está favorecendo a renda variável, mas aquele ativo continua bem, né? Ele continua gerando lucro ali para quem é sócio, se for ali uma empresa, ou para quem é dono ali, se for o caso de um fundo imobiliário, por exemplo. E essa imagem que você está vendo aí, ela demonstra muito isso, tá, pessoal? O pânico das pessoas, né? Aqui, na verdade, eu estou mostrando só a oscilação do mercado normal, mas muitas pessoas ficam desesperadas, né? Eu estou aqui no Google mesmo, né? E aqui eu estou mostrando o IFIX, né? Que é o índice aqui que mostra a média do mercado aqui de fundo imobiliário. Eu estou pegando aqui em um mês, então a gente teve uma queda aqui, vamos ver, de 0,52%. Isso aqui já é motivo para muita pessoa se desesperar, tá? Aqui eu não consigo colocar, por exemplo, 2, 3 meses nesse gráfico aqui específico para a gente ver, mas olha só o exercício que eu vou fazer, né? Então você tá vendo aqui, eu vou colocar em um dia, por exemplo, né? Em um dia, hoje aqui a gente viu o mercado ficou andando de lado, 5 dias, um mês a coisa ficou ruim, 6 meses começa a melhorar, tá pessoal? Então em 6 meses aqui, ó, o IFIX andou bastante, a gente teve um retorno aqui de 8%, né? Se você tivesse esse índice. Vamos aumentar o prazo aqui e ver o que aconteceu. Mais ainda, né? Aqui a gente tem mais 11% aqui em um ano. Em um ano mais ainda, em 5 anos, vamos ver aqui o retorno de 37% aqui, a gente está falando em 5 anos, e falando aqui do prazo maior, a gente teria aqui um retorno de 114% aqui. Eu estou falando isso aqui começando em 2012. Aí eu tenho certeza que vai vir aqui o chatão falando, mas é muito tempo, mas não sei o que tem. Mas pessoal, se você não tem tempo para operando ali, é dessa maneira que você tem que fazer na renda variável, é ir comprando bons ativos aqui ao longo do tempo, né? Se aquele ativo não mudou nada nele, se ele cair, é realmente o momento de comprar. Pensando aqui que você já sabe, já fez o dever de casa e está comprando bons ativos. E esse retorno aqui que eu mostrei, lembrando também, pessoal, que eu peguei o IFIX, só a média, né? Então, fundos imobiliários bem selecionados especificamente pode ser muito maior retorno e ainda tem os dividendos, que eu ainda não contabilizei ali, que é algo que pode melhorar mais ainda. Outro ponto que fez com que os fundos imobiliários caíssem muito é realmente o aumento da taxa de juros aí. Nesse momento ela está em queda, né? E é quando os fundos começam a se beneficiar, mas existe também uma coisa que é o DI futuro, né? Que a gente conhece ali o CDI, mas existe o DI futuro também, que é uma precificação lá no futuro de quanto a curva de juros, de quanto juros vai estar. E com algumas notícias que tiveram aí, essa curva, ela começou a aumentar de valor, tá? Eu não vou entrar no detalhe sobre o que é isso aí não. Depois você dá uma pesquisada que deve ter conteúdo aqui falando sobre isso. E quando isso acontece, tem um efeito na renda variável, né? De puxar a renda
variável para baixo. Então esse foi um efeito aí, né, que pode ter causado também essa queda um pouquinho aí lá nos fundos imobiliários. Além disso, pessoal, isso aqui é um gráfico aqui de renda variável, tá? Eu não quero que você entenda ele no detalhe aqui não, né? Mas é um gráfico de renda variável e a gente vê aqui, né? Eu vou colocar em um prazo aqui maior porque o momento está conturbado aqui, mas o que acontece aqui na renda variável? Vou colocar até um ativo aqui que esteja mais bonito para você ver, né? Então o que acontece? Na renda variável, né, ela sobe aqui em ondas, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas ela sobe, conserta um pouco, sobe, conserta um pouco, sobe, conserta um pouco. Nas grandes quedas, né, grandes crises, né, então vem aqui umas quedas muito grandes, mas mesmo assim ela cai em ondas, né, como você está vendo aqui, agora já está retomando. Isso aqui é um ativo do mercado americano, né, mas voltando lá no IFIX, a gente vê que ele deu uma esticada muito grande e agora está aqui fazendo uma correção, né. As pessoas que compraram aqui embaixo, elas vieram vendendo aqui, você pode pensar nisso, né, mas para você que investe a longo prazo, não tem que ficar muito pensando nisso. É simplesmente ir comprando aqui, né? Se pintar alguma oportunidade aqui para baixo, ela pode vir recuando até aqui, mais ou menos, até aqui, né? Isso aqui é o IFIX e não é o desenho aqui de um ativo específico, de um fundo imobiliário. Então isso acontece no mercado, né? Se você comprou um bom ativo, é só seguir comprando ele. Bom, pessoal, além disso tudo, né? O mercado americano, ele influencia diretamente o mercado brasileiro aqui, né? A parte de renda variável, principalmente, porque em sua maioria, quem coloca dinheiro aqui no mercado brasileiro, né? De ações é o gringo, né? A pessoa aqui de fora. Bom, e como os juros lá fora tá muito alto, né? A maioria desse capital tá indo para lá, que é uma economia muito mais segura e como a renda fixa está pagando bem, historicamente, para o que eles têm lá. Então pode ter havido esse movimento também que pode ter tirado aqui um pouco de dinheiro aqui do Brasil. Fora isso, uma coisa aqui do mercado mesmo, né? Que a gente está tendo muitos ativos, né? Muitos fundos imobiliários tendo problema, principalmente os mais arriscados, que são os de papel, né? Que tem estratégias mais arrojadas, né? Que investem em alguns investimentos do mercado imobiliário. Como a taxa de juros estava muito alta, né, ficou difícil dos credores desse fundo pagar e alguns estão passando por problemas. Então cabe a você também diversificar e não pesar a mão nesse tipo de fundo aqui, que é um fundo mais arrojado. Como sempre, pessoal, o mais interessante aqui sempre é diversificar bastante a sua carteira, né? Diminuir onde tem mais risco se você não quer ter uma carteira muito arrojada, mas entendendo que renda variável vai variar, mas selecionando os ativos com menos risco, deixando uma quantidade ali maior e aonde tem mais risco, uma quantidade menor. Eu acho que eu não troquei não, mas aonde tem menos risco você tem mais e aonde você tem mais risco você tem menos, né? Porque o que tem mais risco ali não tem jeito, né? No mercado financeiro não tem como você ganhar mais e ter um risco menor, né? Sempre a gente vai ter um risco maior, né? Se você quiser ganhar mais. Então o ponto aqui que tem que ficar é sempre diversificar e entender que esse mercado vai variar mesmo ao longo do tempo. Se você quer ajuda aí sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição de um parceiro aqui do canal, né? Um curso que eu indico demais para quem quer entender aí de investimento de longo prazo. Aconselho depois que você dê uma olhada aqui com carinho. Bom, nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários. Aquele abraço, bora investir!